Meus queridos, vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias na primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Domingo nós tivemos aqui um assunto maravilhoso, falando sobre G12, uma igreja em célula, né? E hoje eu quero meditar com os irmãos, falando aqui o que é seita. Quem sabe o que é uma seita? Só duas pessoas só? Pouca gente sabe o que é seita, né? A gente era chamado de seita antigamente. Fábio também sabe. Antigamente a gente era chamado de seita, os crentes. Sabe por quê? Porque o povo de Jerusalém não conhecia o cristianismo. E quando surgiu o cristianismo, eles chamaram de seita. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito, né? Quando eles nos consideravam como seita. Capítulo 24, se eu não me engano, e versículo 5. Se eu não me engano, eles falam sobre isso. Na epístola de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Veja só que coisa interessante, o apóstolo Paulo deixou aqui o jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, na igreja de Éfeso, justamente para combater alguns hereges que haviam aparecido para ensinar a palavra distorcida, né? Então, eles se instalaram por lá, pela cidade de Éfeso, e o texto aqui, ele não diz exatamente como Himeneu e Alexandre vieram a naufragar na fé. Mas, embora o falso ensino de Himeneu seja descrito, se você ler 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 7 ao 18, aí você vai entender aqui o que aconteceu no naufrágio de Himeneu e Alexandre, onde ele diz, capítulo 2, versículos 7 a 18. Vamos ler lá no final, onde ele já fala aqui a respeito do assunto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7 a 18, quando ele diz: e a palavra desses roerá. Eu quero ler o versículo 17, não vou ler do início para não demorar. Ele diz no versículo 17: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aí a gente observa aqui o apóstolo Paulo alertando ao jovem pastor Timóteo para alertar a igreja a respeito dos falsos ensinos. E quando a gente observa esses textos, aí nós vamos lá para o capítulo 3, ou melhor dizendo, nós vamos lá para o versículo 3 do livro de Judas, onde nós podemos entender desde o início que a igreja tem o papel de trabalhar contra os erros doutrinários que perverte muitas vezes a mente e o coração dos irmãos que são salvos. Então, por isso, meus queridos e amados irmãos, nós devemos ter esse cuidado
de sempre combater os falsos ensinos que aparecem. Quando ele diz aqui no versículo 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever e exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí a gente observa aqui que desde os fundamentos da Igreja de Cristo surge sempre os falsos ensinos, ou seja, surge as falsas religiões, surge sempre as seitas e heresias para distorcer e perverter a mente daqueles que por fé seguem a salvação em Cristo Jesus. Então, o que é uma seita? Para definir bem este assunto, se nós formos buscarmos no original o significado, o termo seita, quando escrito no latim, fala de secta, e nós podemos observar que esse significado original, ele vem como partido, facções, escolha filosófica, e esta palavra heresia embutida junto com a seita é praticamente transliteração de aireses, como diz o latim, onde fala de opinião, de escolha, de escola de pensamento, de doutrina religiosa. E quando fala aqui teoria que nega justamente e contraria a doutrina esclarecida por um grupo que tenta acertar, ela sempre perverte, por isso que dá-se o nome de heresia. Então, juntando aqui, reunindo e observando no dicionário da língua portuguesa, como nós podemos constatar o sentido original de uma seita? Então, não é pejorativo, visto que o próprio cristianismo, lá em Atos capítulo 24, versículo 5, foi tido como seita, porque eles não conheciam o cristianismo, então apelidaram de seita, achando que era um falso ensino. Só que quando Pedro começou a ministrar, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, falando de Jesus, este Jesus que eles mesmos não acreditavam, eles achavam que era simplesmente um profeta e não era Deus, e pediu: esse Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar, ele há de descer para buscar a igreja santa. Então foi ali onde alguns começaram a entender que o cristianismo não era seita, e sim os segmentos de Cristo Jesus. Então nós podemos observar que atualmente, quando se fala em seita, pensa-se num sistema, num grupo religioso livre, que justamente implica censura, mas na realidade nem uma seita se considera como tal, porque elas se consideram também como igrejas. Se nós observarmos algumas seitas que nos rodeiam por aqui, ensinando aí falsos ensinos, elas dizem que são igrejas, mas algumas nem pastor tem, então não são igreja. Igreja, ela é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é composto por ovelhas, para um pastor pastorear. Então, se não tem pastor, não é igreja. Amém? Então, observando aqui a heresia, são ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas. Para os cristãos é todo o conjunto de doutrina, mesmo sendo evangélico, como dizes, que não condiz à Bíblia. Então, se você observar aqui o que é justamente uma seita, então é um conjunto de heresias, é um conjunto de ensinos distorcidos, de muitos hereges que muitas vezes conhecem a palavra mais do que nós, mas prega distorcido para facilitar e atrair pessoas para ele. Se nós observarmos, nós vamos nos aprofundar aqui no sentido das características de uma seita. O primeiro sinal que você encontra numa seita é que só a dele salva. Só a dele salva. Aqui em Campina Grande tem uma lei estabelecida no bairro da Liberdade, que ele condena todas as igrejas, porque somente a igreja dele salva. Só a dele está certa. Eu lembro quando eu aceitei a Cristo, no ano de 2000, havia uma prima minha que era membro de uma seita.
E quando aceitei a Cristo, ela foi na minha casa e disse: coisa boa, aceitou a Jesus. Eu fiquei feliz. Pena que foi na igreja Assembleia de Deus. Pena que está no lugar errado. E eu, novo convertido, eu botei aquilo olhei para a cara dela, não disse nada por ser novo convertido. Mas depois eu dei a resposta a ela. Inclusive eu fiz o culto fúnebre quando ela partiu. E eu sempre ia lá na casa dela e disse: minha querida, a igreja certa é a igreja que segue a Cristo. Eu nunca esqueci disso, nunca. Ficou corroendo dentro de mim. Porque quando o Espírito Santo, ele denuncia o erro, ele perturba alguém, irmão. Ele perturba. Então, seita não é nada menos do que um grupo de heresias, de palavra distorcida, de facções junta para justamente distorcer o ensino do Evangelho. E alguém pode dizer: mas uma seita, ela nasceu de onde? Com certeza, irmão, ela vem de Satanás. Ela vem do diabo. Você veja que Paulo, ele entregou a quem? Himeneu, que estava pregando errado lá na igreja de Éfeso. Ele entregou, ele disse: entreguei a Satanás, porque o cabo estava sendo mensageiro do diabo. Justamente o diabo, o que é que ele quer? Ele quer destruir a igreja. Então, a igreja entregar-se ao mundo é raro. Aqui e lá um escorrega, mas não é lógico. Então o que é que ele diz? Vamos formar algo parecido com uma igreja para atrair o povo, e a gente vai desviar ele da salvação. Porque o alvo de Satanás é esse, irmão. É distorcer o ensino da palavra de Deus, da sã doutrina, para que venha justamente fazer com que a gente que vai trilhando o caminho da salvação saia do trilho, do caminho. O apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado muito grande, irmão, nessas seitas e heresias, nos ensinos falsos, por as igrejas onde ele implantava, que ele, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele disse: olhe, se aparecer aqui outro evangelho, a não ser segundo Jesus Cristo, que ele seja anátema, ou seja, maldito. Porque tinha gente distorcendo o evangelho, dizendo até que o caminho não era Cristo para a salvação. Então, ainda hoje há muitos se intitulando até de deuses, para distorcer o ensino da palavra de Deus. Então, nós podemos observar aqui que as características da seita, para identificar uma seita, basta verificar se ela está fundamentada em heresias, comparando justamente com as escrituras. Nós vejamos alguns aspectos comuns entre as seitas. A primeira coisa que nós observamos em uma seita é novas verdades. A gente já conhece a verdade, que é a palavra de Deus, mas a seita sempre tem uma nova verdade. O que acontece? Há princípios equivocados, adicionados ou subtraídos em seita, em relação à palavra de Deus. Um desses princípios diz respeito à salvação, em que o homem é aquele que ele mesmo desenvolve a sua própria vida. Muitos dizem que nós somos capazes de buscar a salvação por nós mesmos. Então, é o primeiro sinal de uma seita. A primeira característica de uma seita é essas novas verdades. Mas a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, e esta fé fundamentada em Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não é mérito nosso. Há algumas seitas por aí, elas pegam o seu líder e colocam como um Deus. Quase todas as seitas, elas têm Jesus simplesmente como um profeta, e não como um Deus. Eles não consideram Jesus como Deus, é como profeta. Então, o Deus dele não é Jesus, é o fundador da seita. É aquele que eles professam representar a seita. É uma das características para identificar a seita, são essas novas verdades. Segundo, nova interpretação da Bíblia Sagrada. Toda seita, ela ensina, ela usa a Bíblia Sagrada, porém distorcida. Ela não diz que a Bíblia Sagrada é o poder de Deus. Ela diz que a Bíblia contém o poder. É totalmente diferente. Onde isso aqui não é, ela não contém poder, ela é o poder, ela é Deus falando. É a boca de Deus falando a nós. É a palavra revelada. Então, essa interpretação
quando eles falam aqui, eles empregam meios que não são legítimos para interpretar a Bíblia e os meios corretos para a interpretação da Bíblia, a primeira coisa que nós devemos observar é no momento histórico. Quando você vê alguém estudar a Bíblia que aceita, ela não explica o momento histórico e muito menos literário da Bíblia Sagrada. Ela também não ensina o sistema gramatical da Bíblia, ela não ensina, ela isola os versículos. Nem diz o tempo, nem para quem foi escrito, não desenvolve muito menos um contexto gramatical na Bíblia Sagrada, porque eles querem justamente deturpar a mente dos ouvintes que estão ouvindo o que eles estão ensinando. As revelações, observação também sobre se o que está exposto deve ser interpretado literal ou simbolicamente, eles também não fazem essas observações. Então, por isso que nós devemos estar sempre atentos a respeito dos ensinos dessas seitas. Quando nós observamos o livro, as cartas de Timóteo, principalmente, aí nós vamos observar aqui o que Paulo estava preocupado, porque surgiam os hereges que estavam contaminando, e eles saíram, irmão, muitos saem de dentro do cristianismo, muitos que são do meio nosso, se rebeliam e saem e abrem uma seita distorcendo o que foi aprendido com a Bíblia Sagrada. Usa a Bíblia, mas portanto com distorção, para deturpar a mente dos ouvintes. Amém, irmão? Então, a fonte que eles usam muito, eles usam fonte não bíblica. Em uma seita, irmão, a Bíblia é uma fonte secundária. Você pode prestar atenção. Quase toda seita, ela tem uma Bíblia segundo elas, ou então uma revista. Eles não usam a Bíblia como primário, né? Ele usa como uma fonte secundária. Por quê? Os seguidores, eles creem na Bíblia de forma parcial, ou simplesmente não acreditam nas escrituras. Foi escrito por homem. Aí o que é que eles acreditam? No livro deles. É tanto, se você vê alguns aí que tem até crente que às vezes acreditam em revelação, porque crente que não tem fundamentos bíblicos, irmão, ele cai justamente até quando alguém tem uma revelação extraordinária. Acontece demais, irmão, a seita tem muito isso. O que é que eles fazem? Evangelho segundo fulano de tal, não é segundo Jesus Cristo. Esse já é maldito, não é anátema. É dessa forma. Livro segundo fulano de tal, ele se segue não pelo Evangelho de Cristo, mas pelo seu livro do seu fundador. Então, admite às vezes que alguns livros são inspirados. Consideram também, no entanto, que os seus próprios escritos têm maior autoridade do que a palavra de Deus. É dessa forma. Outra coisa que se destaca uma seita: ele proíbe que os seus seguidores visitem uma igreja. Nenhuma seita permite que os seus adeptos visitem uma igreja séria, porque eles têm medo de perder. Eles têm medo, eles ficam presos. Só pode participar lá. Preste atenção se você viu já algum seguidor de uma seita visitando a gente aqui. É muito difícil. Raramente, a não ser que seja um casamento ou uma festa, mas ele não vem porque os seus líderes não permitem, porque sabe que quando ele começar a ouvir a palavra de Deus lançada pelo Espírito Santo no seu coração, ele vai se convencer que está no lugar errado. Então, por isso que eles não permitem. Os seguidores da seita não permitem. Outro Jesus eles seguem, não é o nosso. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3 e 4, para nós meditarmos um pouco aqui o que disse o apóstolo Paulo. Paulo tinha um cuidado muito grande, irmão, com a igreja, porque andava solto uns hereges contaminando e querendo desmanchar o que ele ensinou à igreja de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Se alguém encontrou, fique de pé e leia
para que nós possamos entender melhor a respeito do outro Jesus que as seitas professa. Diz o seguinte, a palavra de Deus: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de que alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Estava Paulo aqui alertando também a igreja de Corinto, irmão. Não era só na Galácia, não era só da cidade de Éfeso, mas a igreja também da cidade de Corinto estava sendo enganada por falsos ensinos. E Paulo começou dizendo: tomara que me suportasse um pouco na minha loucura, suportar-me porém ainda, porque eu estou zeloso de que vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar diante de Deus. Mas ele estava dizendo aí: cuidado que vai vir outros aí com evangelhos falsos, com outro Jesus, dizendo que é Jesus sem ser, pregando o evangelho distorcido, pregando o evangelho de engano. Ele, assim como a serpente enganou a Eva lá no jardim do Éden, também vai aparecer alguém aí usado pelo mesmo Espírito para enganar a igreja de Cristo. Ele estava falando aí justamente do espírito de Satanás, porque do jeito que ele incorporou na serpente, ele também incorporou nos falsos ensinadores, nos falsos profetas, para ensinar a palavra distorcida, usando até a Bíblia, não? Satanás usou a Bíblia para querer enganar Cristo. Ele usou a palavra para querer enganar Cristo. Imagine hoje, nos dias de hoje, quantos não tem querendo nos enganar para nós deixarmos a sã doutrina. Segundo, nós podemos observar que Jesus, ele é o centro da vida e da adoração. Então, geralmente, as seitas, ele diminui a divindade de Cristo, o senhorio de Cristo, tirando justamente essa divindade. Então, eles se tornam politeístas, servem a mais de um Deus. Por exemplo, o muçulmano, ele diz: só Alá é Deus e Maomé é o profeta. Associa dois deuses. Aí vai lá para a Índia, para outros grupos de seitas que adoram também a uma vaca, a um rato, a vários deuses. Aí você vem para cá, para nossa cidade, aí tem alguns seguidores e adeptos de algumas seitas aqui, que pode prestar atenção que eles servem a dois deuses. Tem um que serve a Allan Kardec e Chico Xavier ao mesmo tempo. Seita satânica, você vê logo que está tudo errado, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. O que passar disso é de procedência maligna. Então, nós precisamos estar atentos sobre isso. Amém? Então, eles são politeístas, panteístas, e justamente que identifica o universo com Deus. Por exemplo, existe os que consideram a divindade de Jesus, mas não como suficiente caminho para Deus. Eles acham que o caminho é o Espírito entrar em outra pessoa para poder chegar a Deus. Isso é coisa satânica, não existe. A Bíblia diz que o homem morre uma só vez, nasce uma só vez. Então, se nós acreditarmos na morte e ressurreição de Cristo para a vida eterna, aí nós estamos sim no caminho certo. Amém? Então é fácil de identificar. Profecias falsas é mais uma característica de uma seita. As verdades sobre o céu e inferno nas seitas depende da maioria das vezes das visões que seus fundadores tiveram ou que continuam tendo. Você veja só, alguns livros de seita, é porque infelizmente a igreja de Cristo não se preocupa muito, irmão, com essas coisas. Mas se você chegar na minha casa, na minha pequena biblioteca que tem lá, você vai encontrar livros sobre seitas, sobre G12, sobre células, sobre espiritismo, sobre um bocado de coisa que tem lá, porque eu gosto de olhar, de observar, irmão, sabe para quê? Para saber o que é
que nós estamos sendo enganados? Como e onde nós estamos sendo enganados? Eu estava apresentando aqui a Valdez um pequeno livro que fala sobre os desenhos animados das crianças, de uma seita que usa e montou um filme justamente para confundir a mente das crianças, através de desenho animado, através de gestos. Não fala nada, somente gestos, e prender a atenção com maneira de se comportar, mas sendo com estilo satânico. E existe, irmão, várias seitas desta forma. Se a gente observar, quando menos espera, a gente está até concordando com uma seita, achando que é certo. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Além de estudar a palavra para refutar o ensino de uma seita, é preciso buscar em oração para que Deus, através do seu Espírito Santo, nos revele o Espírito, se é de Deus, do diabo ou do homem. É por isso que nós temos que estar preparados. Somente também o estudo da palavra não dá para identificar, porque muitas vezes a seita usa a palavra para nos enganar, e a gente tem que ter cuidado. Além de ter o estudo da palavra, temos que ter oração e jejum para Deus nos dar o discernimento dos ensinos falsos. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente acha que conhece bem a palavra, tem o curso teológico, tem um pós-graduação, tem um mestrado, um doutorado, um PhD, mas não é suficiente para entender as coisas espirituais. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que as coisas espirituais só entende os espirituais. Então, tem coisas que vêm sendo enganadas através de espírito maligno, que é preciso que nós estejamos também em espírito para discernir. Amém, irmãos? Porque senão a gente é enganado, o cara usa a palavra lá num versículo isolado e a gente concorda, e aí estamos sendo deturpado através de uma flecha do diabo, lançada muitas vezes com o alimento espiritual para confundir a nossa mente. Amém? Exclusivismo é uma característica de uma seita. Exclusivismo. As verdades sobre o céu e o inferno, aí só ele sabe tudo. O terceiro, exclusivismo, diz o ser o único certo. Uma seita, ela pode ter sido fundada há 5, 10, 100 ou 500 anos, não importa o tempo que ela foi fundada ou criada, mas os seus adeptos afirmam que é a única que oferece a verdade. Não vá para outra igreja, a minha aqui a verdade é aqui, viu? Se for para outra, já está descartado. Já está descartado. Tem uma ali na Liberdade, eu vou dizer o nome dela. Se alguém tiver por aqui que passou por lá, ou que tem alguém que é de lá, que fique com raiva. Tabernáculo da Fé. Aquela ali é de procedência satânica mesmo, porque ela condena todas as outras igrejas, irmão. Todas. Só ele é salvo. E de vez em quando eu encontro com um de lá, que ele tem um costume de fazer algumas perguntas a mim, eu pego pesado. Eu entro na condenação. Porque ele fala de julgamento. Aí eu digo só quem pode julgar. Agora a palavra, ela não justifica. E ele não aguenta e corre. Por quê? Porque o alvo da seita, irmão, é confrontar Cristo. E se ele sabe que nós somos seguidores de Cristo e temos uma doutrina sadia, aí ele quer justamente misturar o angu, como diz o matuto, que é para o caroço engrossar e o cabo se engasgar e se perder na caminhada espiritual. É dessa forma. Então, exclusivismo, só eles estão salvos, só eles estão certos, só eles estão no lugar certo, só eles sabem, e a gente não sabe de nada. E no Jesus que convence o homem do pecado e do juízo e nos leva para o céu. Amém, irmãos? Eu ainda ando por aqui. O perfil de uma seita, nós podemos observar as características de um líder de uma seita. O perfil do líder é frequentemente carismático, considerado muito especiais por razões variadas. Olha, existe uma seita aqui em Campina Grande que até tem crente que contribui todo mês com uma oferta para ajudar elas. Eu já vi crente contribuindo.
é uma seita chamada LBV. Eu já vi crentes sendo mantenedor da LBV, em vez de ser da Consciência Cristã, que é um centro de evangelismo. Em vez de ser do Mensagem de Esperança, que é uma mão estendida para pregar a palavra. E aquela seita ali é uma seita satânica. O seu líder, sabe qual é o fundamento dele? Sabe qual é o maior alvo dele? Abraçar as crianças através de brinquedos, através de escola. Existe outra seita aqui em Campina Grande que tem escolas que o município cedeu em compartilhando juntos os dois, que tem uma roda no meio assim, com os símbolos, e o povo acha que é uma benção. Por quê? Porque o alvo, o perfil do líder de uma seita é ser carismático, ele quer ser especial, ele quer chamar a atenção do povo, ele quer fazer caridade. Cesta básica, dá ao povo, roupa. Para ter uma ideia, existe uma seita que evangeliza no dia da escola dominical, que se a mulher estiver lavando roupa em casa e não puder dar atenção a eles pegam a esposa dele, mandam ir lavar a roupa para a mulher vir ouvir a palavra deles lá na sala. É desse jeito. Não, minha esposa está ocupada, está lavando roupa lá atrás. Não, vem cá, minha esposa vai lavar a roupa, ela vem ouvir. O povo bom, irmão. Pense no povo bom, aparentemente. Mas isso é o perfil da seita. É esse. Fazer favor. Coisas materiais. Porque eles acham que as obras materiais salvam. Mas quem salva é Cristo. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Mas as obras também não salvam. Ela acompanha a fé. É diferente. Amém, irmãos? Recebe revelação especial de Deus. Tem uma seita por aí, irmão, que parece consultório. Se reúne o povo e diz: vamos lá para fulano de tal, que lá o cabo é crente demais, ele recebe do céu. Aí lá vem, desmancha casamento. Chega uma moça noiva com um rapaz de direito, aí aquele não é o teu é aquele. Aí recebi de Deus agorinha, quentinha. Aí a pobre da moça vai e acaba o casamento. Não tinha nada de Deus, irmão. Revelação especial. E a gente tem que ter conhecimento da palavra e do Espírito Santo para saber se é Deus ou não. Acaba nem invento de vir me entregar uma profecia que não for de Deus, que eu fico rindo da cara dele, não recebo. Que eu sei se é Deus ou não. Quando é Deus eu fico logo, me ajoelho logo, começo logo a chorar, porque eu sei. Então o que é isso? Nós temos que estudar a palavra, buscar em oração o Espírito Santo para que Jesus nos batize e nos dê o dom de discernimento desses espíritos malignos. Amém? Reivindica-se a encarnação de uma deidade, de um anjo ou um mensageiro especial. O anjo Gabriel veio falar comigo, me revelou que eu tinha que fazer isso. Isso é coisa do diabo, irmão. Quem revela é o Espírito Santo de Deus. E é quando ele quer, não é quando a gente quer também não. Se a gente buscar diligentemente, aí Deus honra. Agora também não é do jeito que eu quero não. Porque se Deus fosse me usar para curar todo mundo aqui, irmão, aqui não ia caber gente. Eu vinha até pagar a mim. Por quanto é para ser curado? Vira consultório. Deus cura quando Ele quer, batiza quando Ele quer, revela quando Ele quer, porque senão o homem engrandece e quer ser Deus. É dessa forma. Terceiro, reivindica ter sido designado por Deus para uma missão extraordinária. Eu vim aqui com a ordem de Deus, não tem que me tire. Foi uma missão extraordinária que eu vim fazer aqui. Larguei tudo, deixei até a mulher, deixei até a esposa, porque ela não quis vir. Deus disse que era para eu vir só. Não é de Deus não, é do diabo. Deus não separa ninguém, irmão. É o contrário, Deus junta para somar a obra pelo Espírito Santo. Também
reivindica ter habilidades especiais. Eu não me paro com isso, não, eu não me canso. É dia e noite. É desse jeito. Seita é assim, irmão. Não tem limite. Mas a Bíblia diz que Deus trabalha com ordem e decência. É dessa forma. Está quase sempre acima da repreensão e não pode ser negado nem contradito por ninguém. Irmão, quando você vê uma seita, vai dar um conselho a um líder de uma seita para você ver o que é que ele diz. Ele diz que não precisa de um conselho de ninguém, que já tem um que revela a ele. Ele diz logo assim: os adeptos de uma seita, ele não aceita conselho. Os seguidores de uma seita, ele não segue a Cristo, ele segue o líder. E ele não aceita conselho de ninguém. Ele não aceita correção de ninguém, porque ele se acha um autossuficiente para viver sem a ajuda dos outros. É dessa forma. Esses são o perfil de um líder de uma seita. Nós vamos encerrar. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, para a gente encerrar. Se alguém puder ler para me ajudar aí, leia. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Amém. Então veja só aí o que Jesus nos ensinou no Novo Testamento. Jesus apenas, ele não nos avisou, mas ele ensinou aqui dizendo a fazer o teste dos frutos para saber se verdadeiramente é da parte de Deus ou não. Pelos frutos se conhece. Não pode uma árvore dar fruto bom e amanhã dar fruto mau. Então nós, para sabermos de uma seita, nós temos que olhar o que é que eles fazem. Será que todos os dias, em todos os lugares, eles são a mesma pessoa? Não. Deixa sempre uma brecha para a gente saber que o fruto está errado. Não está de acordo com o que Jesus ensinou aqui. Porque pelos seus frutos nós o conheceremos. Amém? Então, quando Judas escreveu a epístola, ele foi justamente impelido a exortar a igreja a batalhar pela fé confiada dos santos que estavam seguindo a Cristo. Então a razão que Judas menciona esta evidência no versículo 4 da sua carta, ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciado para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e Salvador, e Senhor, soberano e Salvador Jesus Cristo. Judas capítulo de número Judas versículo de número 4. Então a igreja, como corpo de Cristo, irmão, ela tem o papel de defender a verdade, a bandeira do Evangelho, a sã doutrina de Cristo, e proclamar, sustentando pelo ensino correto da palavra de Deus. Porque se nós não lutarmos e batalharmos para defender a nossa causa, a bandeira do Evangelho, nós vamos entrar para o céu como? Se o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo é a palavra, é pela palavra que a gente chega no céu, através de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe os amados. Vamos ouvir o conjunto Adonai para encerrarmos o culto em nome de Jesus. E os irmãos fiquem atentos e meditem na palavra, na oração, e o desejo de receber a revelação do Espírito Santo de Deus para discernir